Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é as lives de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes. Hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita aí há um tempinho atrás, que foi justamente eu perguntar assim, peraí, meu aluno está comendo antes do exercício, está fazendo exercício e está fazendo hipoglicemia. Come depois do exercício e mesmo assim faz hipoglicemia. Então, eu achei interessante trazer esse tema, né, para a gente conversar na live de hoje, porque, na verdade, parece uma coisa muito simples, né? Falar, tá comendo lá, tá fazendo hipoglicemia, né? O exercício faz isso. Não, não é para fazer. Na verdade, a gente sabe que o exercício, ele sim, ele é hipoglicemiante, mas é necessário tanto o ajuste do tratamento medicamentoso, como também do ajuste relacionado à alimentação dessa pessoa. Porque isso aí é uma coisa bastante interessante. Inclusive, hoje eu postei um vídeo, né, que foi uma outra pergunta que tinham me feito, que era para você suplementar com o quê? Com maltodextrina, com dextrose ou com palatinose, né? Então, essa questão da alimentação, ela acaba influenciando bastante na hora que a gente vai fazer o exercício. Por isso que eu sempre comento com vocês aí, a gente tem que seguir um padrão de medir a glicemia antes e entender aquela glicemia. Não é só o fato de medir a glicemia. Você mede a glicemia, você sabe que aquele valor que você consegue naquele momento, ele é um valor transversal, ele é pontual, você sabe que está, sei lá, 158, mas você não sabe se está indo de 158 para 159 ou está indo de 158 para 157. Por isso a necessidade de você rastrear o que está acontecendo. Então não é simplesmente pegar o valor e falar, eu sei que em torno de 160, 180 é um valor seguro, pode fazer o exercício que não tem risco de fazer hipoglicemia. A gente não sabe. Porque se você pega, por um exemplo, você pegar o indivíduo com 160 de glicemia, num momento que você viu o tempo que ele aplicou lá a insulina e não tem mais insulina fazendo efeito, está só com efeito fisiológico, um efeito residual. Consequentemente, o risco dele fazer hipoglicemia durante uma sessão de exercício é muito pequena. Realmente é verdade. Isso aí vamos colocar aí 60 minutos de exercício cíclico com intensidade moderada, que a gente sabe que é o mais potente aí para diminuir a glicemia. Agora, você pegar esse mesmo indivíduo com 160 de glicemia, aonde ele está entrando no pico máximo de ação de qualquer insulina que ele esteja utilizando, o risco dele fazer hipoglicemia é iminente. Então não é a mesma glicemia, é o mesmo valor. Só que esses pequenos detalhes técnicos, principalmente relacionados à parte do tratamento medicamentoso, ele faz toda a diferença. Em que momento do dia que está indo treinar? Qual o tempo de ação dos medicamentos que estão sendo usados, ou no caso aí das insulinas que estão sendo utilizadas? Que a gente sabe que existe também a questão relacionada à sobreposição, né, de curvas de ação da insulina. Então, de repente, ele está usando, é muito comum às vezes usar a insulina NPH junto com a insulina regular, ou usar a NPH junto com um análogo ultra rápido de insulina, né? A Lispro, Asparte, não importa. A gente sabe que o análogo de insulina ultra rápido ele vai fazer efeito, vai ter pico de ação mais ou menos 1 hora depois que foi aplicado. E a insulina NPH, às vezes entre 6 e 12 horas, depende muito do indivíduo, em que local que ele aplicou, porque a gente sabe que em diferentes locais do corpo, a velocidade de absorção da insulina ela também vai ser diferente. Então, são situações que nós, como profissionais de educação física, temos a responsabilidade, é nossa responsabilidade entender isso. Que tipo de medicamento está usando, o valor que eu medi de glicemia é um valor seguro? E de primeiro momento ele chega com 180 de glicemia, não, é tranquilo, 180 é seguro, desde que não esteja, por exemplo, em sobreposição de curva de duas insulinas, por exemplo. Ou mesmo uma das insulinas, que seja a intermediária. Você pega o pico de ação máximo de uma insulina NPH. Ele vai começar com glicemia, às vezes, de 200 e vai terminar com glicemia de 58, dependendo do tipo de exercício que você fez. Então, essa é uma situação importante. Outro detalhe que é importante também, a questão relacionada à parte alimentar. Porque muitas vezes fala assim, é comum isso, eu falo como diabético, falando agora como diabético. As pessoas falam assim, você não pode ficar muito tempo sem comer, né? Você tem que comer alguma coisa.
comer alguma coisa, olha como é aberto o negócio. Então quer dizer que se eu consumir um alimento que é rico em gordura, vai ter o mesmo efeito que eu comer um alimento que é rico em proteína e o mesmo efeito de um alimento que é rico em carboidrato. A gente sabe que é totalmente diferente. Então quer dizer, é importante a gente se alimentar dentro de alguns períodos? Sem dúvida alguma. Só que dependendo de quanto está aquela glicemia, você começa a mudar o alimento que você vai consumir. Um que tem uma quantidade um pouco maior de proteína, por exemplo, se você está com a glicemia muito alta. Está com a glicemia mais baixa? Um alimento que contenha, que é normal isso, né? Ter aí carboidrato, proteína e gordura. Só que você vai pegar um que tem um pouquinho mais de carboidrato, que está com a glicemia um pouco mais baixa. Então, essa modulação dos macronutrientes nos momentos que o indivíduo que tem diabetes, que seu aluno aí com diabetes, tem que se alimentar ali para fazer exercício, é extremamente importante. Só que muitas vezes, segura essa, muitas vezes a própria pessoa com diabetes tem um pouco de dificuldade em entender essas variações. E aí o que acontece? De repente você chega para ele e fala: você se alimentou antes de vir? Você mediu a glicemia dele. Como eu dei no exemplo aí, sei lá, 160. Você se alimentou? Ah, eu comi antes de vir. Quer dizer, eu comi o quê? Porque se ele comer um teco de queijo lá, por exemplo, o queijo vai ter pouco carboidrato e vai ter uma quantidade, dependendo do tipo de queijo, né? Quanto mais amarelo, mais gordura vai ter. E é um alimento rico em proteína. Será que isso aí vai ser o suficiente para evitar que ele faça hipoglicemia, de acordo com o medicamento que ele está usando? Então, esse é um detalhe importante, que muitas vezes passa desapercebido. Outra situação que eu vejo muito são as pessoas que têm mesmo, a pessoa às vezes, né, tem diabetes, aí ele está fazendo um quadro, por exemplo, de hipoglicemia. Hipoglicemia são glicemias abaixo de 70. Então, o que está acontecendo ali? Porque isso é importante também na hora de suplementar. Né? Você vai comer algum alimento ali com carboidrato porque está fazendo hipoglicemia. Ótimo. Por que você está fazendo hipoglicemia? Porque você errou na contagem de carboidrato lá da sua refeição e naquele momento fez uma hipo e precisa consumir um pouco mais de carboidrato? Ou aquilo está acontecendo porque você aplicou uma dose fixa de insulina no momento da refeição e comeu menos do que você tinha previsto comer? Ou foi porque a dose de insulina está muito alta? Então, vocês percebem que aí ó, eu já dei 3 exemplos de uma mesma situação. Então a coisa ela começa a ficar um pouco mais complicada do que aparentemente é. O detalhe é, outra coisa importante, quantidades de carboidrato que a gente vai consumir no momento de hipoglicemia. Porque às vezes eu vejo situações, por exemplo, a pessoa está fazendo hipoglicemia, aí fala, está fazendo hipo, tá, e aí? O que aconteceu? Ah, eu comi, mas agora eu continuo fazendo hipoglicemia. Ótimo, o que você comeu? Ah, eu comi uma maçã. Tudo bem, aí a gente vai analisar. O que a maçã tem? Tem frutose. Frutose é um monossacarídeo. Então, tudo bem, ele chega lá no sangue, vai para o fígado, rapidamente convertido em glicose, tá bom. Só que qual é a carga glicêmica desse alimento? Quanto que uma maçã tem de carboidrato? Porque tudo bem, ele tem um tipo de carboidrato que é um monossacarídeo, que é frutose, chega rápido. Mas qual a quantidade? Normalmente uma maçã vai ter aí, se eu não estou enganado, entre 8 e 10 gramas de carboidrato. 10 gramas de carboidrato para alguém que está fazendo hipoglicemia é o suficiente? Muitas vezes não é, principalmente se a dose de insulina não está adequada. E aí qual é o detalhe técnico que a gente tem? Está fazendo hipo, come uma frutinha, uma fruta que tem 10 gramas de carboidrato no máximo. E aí o que acontece? Não vai ofertar uma quantidade adequada de glicose naquele organismo para fazer com que esse indivíduo saia desse quadro de hipoglicemia. Agora, vamos entender o quadro, porque aqui a gente fala de exercício e diabetes. O indivíduo foi lá, comeu, fez exercício. Depois do exercício, também se alimentou, mas está fazendo hipoglicemia. Primeira coisa que a gente faz, está usando insulina? Tá. Ah, então tem que mexer na dose de insulina. Só que muitas vezes não é isso. De repente, o que ele comeu, de acordo com o exercício que ele ia fazer, com relação ao macronutriente, principalmente aí o carboidrato, que é o que mais vai influenciar nessa situação, não foi o suficiente.
No pós-exercício, durante o exercício é hipoglicemiante, teve uma diminuição na glicemia. No pós-exercício, se alimentou com uma quantidade inferior de carboidrato do que deveria ter se alimentado. E aí o que acontece? Continua fazendo hipoglicemia. Fez hipo, vou comer. Vai comer quanto? 10 gramas de carboidrato de novo? Não vai adiantar. Vai ficar fazendo hipo por horas. E isso é extremamente ruim. Então, por que eu sempre bato nessa tecla de uma porção de alimento com carboidrato que tem aí de 15 a 20 gramas de carboidrato? Porque a gente sabe que essa quantidade, normalmente a gente espera que vá ofertar para o sistema pelo menos aí de 40 a 50 miligramas por decilitro de glicose. Então, tá com um hipo, tá com, sei lá, 58 de glicemia, 60, vai para ficar mais fácil. Então, se ele consumir de 20 a 30 gramas, desculpa, de 15 a 20 gramas de carboidrato, o que a gente entende aí? Que vai aumentar de 40 a 50. Então, quer dizer, ele vai chegar a 100 miligramas por decilitro ou chegando aí até 110 miligramas por decilitro. Só que essa matemática nem sempre funciona. Para falar a verdade, acho que 99% das vezes não vai funcionar. Porque toda vez que nós fazemos hipoglicemia, seja o seu aluno com diabetes ou o seu aluno sem diabetes, o que vai acontecer? Vai liberar GH. O GH diminui a saída da glicose do sangue. Além disso, porque ele é um contrarregulador da ação da insulina, e além disso, ele vai otimizar o trabalho celular na ressíntese de ATP para usar uma quantidade muito maior de gordura do que usar a glicose, no caso aí o piruvato lá na via oxidativa. Então, esse hormônio ele faz essa mudança metabólica no nosso corpo. Além disso, qual é a indicação, qual é a informação que está chegando lá para o sistema nervoso central? Está chegando a informação de que está faltando glicose no sangue. Quem que é responsável por mandar glicose para o sangue quando a gente não está se alimentando? O fígado. Quem que sinaliza para o fígado? Glucagon. Aí o sistema vai, o pâncreas vai produzir glucagon, glucagon entra na circulação e faz o fígado liberar glicose para o sistema. Então, quando a gente faz essa conta de 15 a 20 gramas de carboidrato, que certamente vai ofertar aí de 40 a 50, vai aumentar né, de 40 a 50 miligramas por decilitro a concentração de glicose com base naquele valor que foi medido no glicosímetro, a gente sabe que isso é o que aquela porção de carboidrato vai certamente provocar no sistema. Agora, quanto de hormônio vai ser liberado? Não sei. A gente não tem como prever isso. Então, e mesmo assim, liberou lá glucagon. Quer dizer, esse indivíduo ele estava alimentado para ter uma reserva adequada de glicogênio hepático para ser degradado e essa glicose ir para o sangue? Ou ele está com uma reserva já diminuída porque ele está há tempo sem se alimentar? Tudo isso vai influenciar. Então não tem como a gente prever, mas a gente tenta, assim, matematicamente, consumir uma quantidade de carboidrato que seja o suficiente para tirar esse indivíduo daquele quadro de hipoglicemia. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Vai ficar numa faixa estreita? Vai, porque só dependendo do carboidrato que está sendo fornecido por aquela porção de alimento, a gente entende que vai aumentar aí de 40 a 50. Se ele está com 60, vai de 100 até 110. 100 é baixo? Para quem está fazendo hipo, certamente é. 110 está acima de 100, mas o sintoma de hipo ele permanece. Só quem faz hipoglicemia sabe do que eu estou falando. Você sente mal, você sai do quadro de hipoglicemia e ainda você fica meio xaropeta durante um tempo. Normal isso aí. É o sistema se adaptando. Só que nesse período, além de chegar a 100, 110, a gente tem que contar que ainda vai ter a colaboração dos hormônios contrarreguladores que normalmente são liberados quando o indivíduo faz hipoglicemia. Só que a pergunta que eu falei que eu ia responder para vocês é exatamente relacionada à situação do indivíduo com diabetes, seu aluno aí com diabetes. Comeu, fez o exercício, comeu depois do exercício e continuou fazendo hipoglicemia. Porque o detalhe é, essas pequenas, isso aí é um ajuste que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, não tem jeito. Porque a dieta, normalmente, para o indivíduo que tem diabetes, a orientação que ele vai receber, está baseada no repouso. O tratamento medicamentoso, seja através de antidiabéticos orais, ou de insulina, ou associação de antidiabético oral com insulina, é baseada no repouso. Então, consequentemente, quando a gente coloca o exercício nessa equação, a gente desequilibra ela.
Isso é normal. Então, no início, principalmente, precisa sim monitorar bastante com o que está acontecendo com a glicemia durante o período de treinamento e no pós-treino. E ir ajustando. Isso é normal. Durante o período existe sim a necessidade de ajustes. E vai ajustar só num determinado período e depois não ajusta mais? Não. Esses ajustes eles são frequentes, porque muitas vezes o indivíduo atualmente está fazendo exercício 4, 5 vezes na semana. Daqui a pouco ele começa a fazer 2 vezes na semana. Já vai ter que reajustar a dosagem do medicamento e a alimentação que ele vem fazendo. Às vezes ele vai parar de treinar durante um tempo. Aí tem que voltar de novo, a reajustar novamente para ele ficar em repouso o tempo inteiro. Então essas situações, elas são muito dinâmicas. Outra coisa, o nosso corpo, ele a cada momento ele vai responder de uma maneira diferente. Hoje o indivíduo vem treinar e ele dormiu bem, se alimentou bem, está super tranquilo. No outro dia ele está vindo treinar com você, tenso porque aconteceu alguma coisa. Ou veio super bravo porque no caminho, sei lá, bateu o carro. Então tem uma série de coisas, ou alguém da família ficou lá doente. Então tem uma série de acontecimentos que a gente acaba não controlando. Então não dá para trabalhar matematicamente, mas a gente tem que prever tudo isso. Quer dizer, chegou, está com a glicemia um pouco mais alta do que normalmente vem apresentando, por que está acontecendo isso? Isso aí a gente normalmente faz porque a gente conversa bastante com os nossos alunos. É comum esse tipo de relacionamento. O profissional de educação física, ele é um profissional que os alunos eles têm muita liberdade conosco, né? A gente normalmente a gente permite isso, né? Então é comum você chegar, conversar, brincar, é normal e isso faz com que as pessoas se aproximem bastante da gente, né? Tanto que muitas vezes para quem, né, já trabalha aí como personal sabe bem do que eu estou falando. Eu mesmo tive pessoas aí que eu trabalhei por mais de 10 anos como personal com essas pessoas. Então quer dizer, no começo você começa a trabalhar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa está fazendo parte da sua vida, você está fazendo parte da vida dele e assim vai, né? Vira um ciclo realmente de amizade. A gente tem muito mais, às vezes, relacionamento com o próprio aluno nosso, né, de personal, do que propriamente com algum familiar. Então, esse tipo de situação ele é bastante frequente, mas levando em consideração o indivíduo fazer o exercício e fazer hipoglicemia, principalmente depois do exercício, a gente precisa identificar o porquê isso está acontecendo. Erro comum. Geralmente a pessoa consome uma quantidade menor de carboidrato com medo de fazer hiperglicemia, porque tem a ação hormonal também envolvida, e ele consome uma quantidade muito reduzida, ele vai ficar fazendo hipo por um longo período. Então, esse é o primeiro detalhe que tem que ser identificado. É possível que seja necessário um reajuste na dosagem do medicamento? Sem dúvida alguma. Principalmente quando esse indivíduo está parado há muito tempo, tratando lá do diabetes, controlando a alimentação e utilizando aí o medicamento, seja o antidiabético oral ou a insulina, só que na hora que ele faz o exercício ele é sim poderosíssimo para diminuir a glicemia, não só durante a sessão de treino, mas também no pós-treino. E muitas vezes esse indivíduo ele vai fazer hipoglicemia, às vezes horas depois que ele fez o exercício. E mesmo assim, no outro dia ainda ele fica reclamando que a glicemia dele ficou muito baixa. Isso é comum acontecer. Daí sim tem que ser feito um relatório para o médico, por isso a importância de entrar em contato com o médico que acompanha essa pessoa para fazer os ajustes aí nas dosagens dos medicamentos. Muitas vezes diminui a dosagem do medicamento, inicialmente antidiabético oral. Pode acontecer também de ter alguma é, remover, às vezes, desses medicamentos que estão fazendo a combinação aí do tratamento. Para quem usa insulina, certamente tem diminuição sim na insulina, principalmente na insulina basal. É comum isso acontecer. Então, mas antes de pensar em medicamento, primeiro entender se a suplementação ou a correção do quadro de hipoglicemia ele está sendo feito com uma quantidade adequada de carboidrato. E sempre levando em consideração que o exercício ele é hipoglicemiante, então de maneira aguda, durante a sessão de treinamento, está gastando lá glicogênio, vai remover glicose do sangue para abastecer o tecido muscular. E no pós-treino nós vamos ter aí dois momentos, um que vai continuar ainda removendo glicose para refazer a reserva, tanto hepática de glicose, como também a reserva muscular de glicose, então formar aí o glicogênio hepático e o glicogênio muscular,
E depois disso tem que ser feita aí principalmente a síntese proteica. Então tem outras funções que vão continuar acontecendo horas depois do exercício, e para tudo isso acontecer, a glicose ela não sai simplesmente das nossas células e entra no nosso sangue, sai do sangue, entra nas células sem de maneira livre, né? Tem que obrigatoriamente, a não ser no nosso sistema nervoso central, no nosso cerebelo, aí sim. Mas nas outras estruturas tem que gastar energia. E esse gasto de energia ele vem da onde? Vem da gordura. Só que para a gordura ser metabolizada totalmente precisa de piruvatos, uma parte da glicose. Então, a gente tem que entender que quando faz o exercício, claro que dependendo do tipo de exercício, o modo que foi aplicado ali a atividade, pode ter respostas glicêmicas agudas, né, durante ali, a atividade, de uma maneira muito mais acentuada, remover muito mais glicose do sangue mais rapidamente, remover mais vagarosamente, dependendo da intensidade, do volume que foi aplicado, do método que foi aplicado naquela sessão de treinamento. Só que no pós-exercício vai sim acontecer a saída da glicose do sangue para ficar depois armazenada no fígado e também no tecido muscular. E depois disso tem que ser feita síntese proteica, não só do tecido muscular, como também aí de outras estruturas que também são com base proteica. Então, para isso acontecer, vai ficar gastando energia muito mais do que ficaria se não tivesse fazendo exercício e, consequentemente, vai captar mais glicose do sangue. Então, nessa situação, talvez é bastante frequente isso, é necessário fazer a correção primeiro seguindo essa referência, 15 a 20 gramas. Faz a correção, espera ali uns 15, 20 minutos, mede de novo a glicemia, vê se realmente corrigiu ou ainda não corrigiu, suplementa novamente e vai monitorando para conseguir identificar se a suplementação ela foi feita, ela está sendo feita de uma maneira adequada com carboidrato para corrigir a hipoglicemia. Só que mesmo assim continua fazendo hipoglicemia. Então aí certamente tem que mexer na parte medicamentosa. Por isso a importância de nós profissionais de educação física, a partir do momento que você está trabalhando com alguém que tem diabetes, já tenta entrar em contato já com o médico, se apresenta para ele que em algum momento você vai precisar resolver essa situação mais rapidamente do que propriamente deixar esse indivíduo marcar uma consulta, esperar vários dias para ir até lá, para explicar para o médico o que está acontecendo, para aí sim ele tentar fazer algum ajuste. Enquanto isso, esse seu aluno com diabetes vai ficar sofrendo. Esse é o problema maior. E aí o que acontece? Ele vai naturalmente se sentir desestimulado a continuar treinando, porque ele vai associar. Toda vez que eu faço exercício, eu faço hipoglicemia. Se eu fico em casa assistindo Netflix, eu fico bem, eu não faço hipoglicemia. E aí ele entende que o exercício é ruim para ele. Então, a importância de resolver essa situação rapidamente cabe muitas vezes a nós, como profissionais de educação física. Entre em contato com o médico, explica o que está acontecendo, o médico certamente vai pedir para o paciente entrar em contato com ele e vai fazer os ajustes necessários, mas é importante que isso seja feito aí no menor espaço de tempo possível, porque é para diminuir esses desconfortos. Só que não adianta meter o louco e começar a jogar a culpa em terceiros. Né? Eu estou falando assim como profissional de educação física. Quer dizer, primeiro que a gente precisa identificar o exercício que eu estou fazendo está adequado? Está dando um resultado interessante, ou o exercício, o modo que eu estou aplicando, eu estou diminuindo rapidamente a glicemia desse indivíduo. Porque isso a gente consegue controlar como profissional de educação física. No pós-exercício, quanto ele está consumindo de carboidrato? Está de acordo com o que é recomendado para quem tem diabetes em momentos de hipoglicemia? Tá. Então, tem que ajustar a parte medicamentosa. Aí é a hora de entrar em contato com o médico. Então a gente precisa eliminar algumas possibilidades. Isso aí é fundamental. Não adianta, tá fazendo hipo, então tem que mexer na insulina. E aí como é que vai fazer? Né? E se mexe na insulina e não era o problema da dosagem da insulina? Então a gente precisa remover variáveis que a gente sabe que vão influenciar nessa situação. Então, o modo que o exercício está sendo feito, tipo de exercício, né? que método que você está usando ali para aplicar aquela sessão de treinamento, né, dentro do que está sendo escolhido para o indivíduo fazer. Se está diminuindo muito a glicemia, onde ele está próximo a fazer quadros de hipoglicemia, porque muitas vezes vão reclamar para vocês e falar, pô, professor, eu fui medir a glicemia, ela estava 80 alguma coisa, eu comi
Aí depois eu fui medir de novo, estava lá 90 e pouco, não aumentou nada. E pode acontecer sim, dependendo do quanto está fazendo de reposição aí, da necessidade, né, de fazer a, a, a glicogênese, né, quer dizer, criar aí a reserva de glicogênio, principalmente muscular, acontece esse tipo de alteração sim. É comum acontecer, mas é algo que tem que ser ajustado. E se não for, está consumindo a quantidade que é adequada, continuou fazendo IPA, aí sim, converse com o médico para fazer os ajustes necessários. Então, o detalhe é, o nosso aluno então com diabetes, ele está fazendo aí hipoglicemia, principalmente no pós-exercício, primeiro conversa com ele se ele está suplementando de maneira adequada. Se não for, certamente tem que até ajustar aí, se realmente identificar que precisa de algum ajuste medicamentoso, até ajustar a parte medicamentosa, é importante que a gente, como profissional de educação física, comece a prescrever o exercício de uma maneira que não se tenha uma diminuição muito acentuada da glicemia, levando em consideração que vai diminuir durante o exercício e no pós-exercício também vai continuar diminuindo, até ajustar. E ajustou, volta de novo a prescrever do jeito que estava fazendo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Espero que a informação que eu trouxe para vocês aqui dê para vocês aplicarem sim no dia a dia de vocês. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!